Olá! Nos meus seminários eu falo bastante sobre a importância do planejamento na negociação. O pior é que todo mundo concorda comigo, diz que realmente é importante, é fundamental, só que ninguém faz. E quando eu pergunto, mas por que vocês não fazem um planejamento se vocês concordam que ele é importante? É porque a gente não tem tempo, né, Márcio? Planejamento lembra aquela coisa detalhada, grande, chata. Eu não posso até dizer que eu gosto de planejamento, eu não gosto de planejar. Mas então deixa eu dar uma dica para você que está nos assistindo agora, como é que você consegue fazer um planejamento rápido, sem muita burocracia, vai? Primeira coisa que é preciso assim, determinar é a situação. Situação sua e a situação do seu oponente. O que eu digo por situação? Por exemplo, prazo. Será que você tem um prazo certo para negociar? Será que vai acontecer alguma coisa se aquela negociação se prolongar por mais tempo? Será que o seu oponente tem algum problema de prazo? Ele tem uma data limite? Por exemplo, se você é comprador, não é preciso ser gênio para saber que o vendedor tem uma meta mensal. Então, se você descobrir ou confirmar que aquela meta mensal dele vira a cada início de mês, imagine você negociando com ele no dia 28, 29 e 30. Você sabe que ele tem um problema de prazo, você não tem. Agora, da mesma maneira, você sendo comprador, alguém pediu uma peça para você, não adianta você ficar enrolando, você sabe que tem que comprar uma peça para repor naquela máquina que está parada o mais rapidamente possível. Quem é que tem um problema de prazo agora? Você. Então, a primeira análise que eu faço numa negociação é a questão do prazo. A segunda, eu faço qual é o limite que eu tenho, qual é o limite será que eu acho que o outro lado tem. Eu estou falando agora de limite, de grana. Até quanto eu posso dar desconto, eu posso vender, ou até quanto eu posso pagar. Ou seja, será que eu posso brincar com essa questão de preço ou eu tenho um minimax, um mínimo e um máximo? Normalmente quem entra numa negociação já entra com restrição de valor. Então ele sabe qual é o mínimo que ele pode aceitar ou qual é o máximo, por exemplo, que ele pode dar de desconto. Outra coisa que eu sugiro que você analise com muito cuidado. Quais são os temas que você quer abordar? Prepare como se fosse uma pauta, uma agenda de tudo aquilo que você precisa discutir naquela reunião. E é claro, você deve imaginar também o que será que o outro lado quer discutir. Eu até sugiro que você troque alguns e-mails dizendo, olha, isso eu preciso, eu não posso abrir mão de discutir isso aqui. E você, o que você precisa discutir comigo? De repente, os dois já sabem o que vão discutir, pelo menos em termos de grandes tópicos, e não perdem tempo, porque se o outro lado não está preparado para negociar com você, ele não vai resolver, ele vai adiar. E aí você fez uma reunião que não resultou em nada. Mas é claro que também você tem que pensar no quê? Nas perguntas que você quer fazer para direcionar o papo para aquela direção de que nós estamos discutindo ali agora, da pauta, da agenda, e as perguntas que, claro, ele vai fazer para tentar também te enquadrar. Não precisa ser gênio novamente para saber que ele vai fazer alguns tipos de perguntas. E se você não tiver com isso aí muito bem ensaiado, vai dançar. Puxa, básico, né? Isso é planejamento. Agora, se não sair o negócio, quem é que vai sofrer mais? Se você vende, por exemplo, produto, você é um prestador de serviços de reforma de equipamento. Vamos imaginar agora, você está falando de serviço. Se você não vender o seu serviço, puxa, sua fábrica, sua oficina vai ficar parada, os seus técnicos vão ficar parados e não dá para repor aquela data. Aquele período ali possivelmente vai ser perdido. Se você vende um produto, não vendeu para A, você vende para B, o produto continua ali. Então, a questão de tempo, a questão de quem sofre mais se não sair o negócio, é fundamental. Tudo isso faz parte do planejamento. As pessoas que serão impactadas, se o negócio não sair, quem na minha empresa vai ser impactado com essa decisão, com esse adiamento, com esse impasse? E do lado de lá, em quem será que seria impactado? Às vezes o comprador está comprando uma peça, o exemplo que eu dei, para quem? Para um usuário, e aí a coisa não caminha. E agora o tópico principal do planejamento. Como é que você vai ajudar o seu oponente, o seu interlocutor,
a vender esse resultado da negociação que vocês fizeram dentro da empresa dele. É verdade, ele está convencido, ele concorda com você, está tudo bonito. Mas se ele falou algo diferente lá dentro da firma dele, antes de vir negociar com você, o problema que ele tem aqui agora já não é mais o valor, a condição de pagamento, o prazo, nada disso. É como é que ele vai conseguir justificar essa mudança de postura dentro da empresa que ele trabalha. Então, um bom negociador arruma essa desculpa, ele vai sossegado, a coisa está feita, ninguém perde, todo mundo está feliz. Isso só acontece quando existe um bom planejamento. Planejamento que começa com você, tá bom? Grande abraço e bons negócios!